E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre circuitos RC com chaveamento sequencial. O que é isso aí? Vai ser aqueles casos em que a gente tem várias chaves e que elas mudam de posição ao longo do tempo. O que mais que acontece nesses circuitos aí? A gente vai sempre poder usar a nossa fórmula geral que a gente viu na outra aula aí passada. E além disso, a gente vai achar uma expressão para cada posição diferente dessas chaves do nosso circuito aí. O que vai ser importante tu atentar vai ser que muitas vezes vai mudar o tal e muitas vezes vai mudar também aquele T0 da nossa fórmula. Na verdade, o T0 sempre vai mudar e o tal depende aí dos resistores que vão estar presentes no nosso circuito aí. A fórmula geral, para tu relembrar, para tensão, ela é essa aqui, VC de T. A gente tem a tensão em regime permanente aqui, a tensão no tempo inicial e a nossa exponencial lá dependendo do fator tal, que é a nossa constante de tempo. Uma observação importante aí, sempre simplificar os circuitos. Aqui eu botei o equivalente TVNAN, mas também vai ter outras simplificações possíveis, todas aquelas que tu já aprendeu lá usando circuitos resistivos. Se o capacitor não estiver presente, tu vai poder fazer também, como explosão de fontes, transformações de fontes e os equivalentes TVNAN e Norton aí. Para tu entender esses circuitos com chaveamento sequencial, o melhor jeito é fazer um exemplo e tu sempre prestar atenção na coerência dos teus resultados. Então, o nosso exemplo vai ser esse aqui. Olha só, a gente tem esse circuito aqui, percebe que a nossa chave tem 3 posições distintas. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma fonte de corrente com um resistor em paralelo, um outro resistor em série com esse conjunto. Aqui está o nosso capacitor de 1 mF e aqui a gente tem a chave com 3 posições diferentes, A, B e C. Na posição A, esse capacitor vai estar sendo carregado por essa fonte de corrente. Na posição B, esse capacitor está em circuito aberto, então não vai ter corrente nele e a tensão vai ser constante. Na posição C, o capacitor vai estar sendo carregado por essa fonte de tensão aqui de 12 volts. Como é que vai ser as posições dessa chave aí no nosso exemplo? A gente vai ter que a chave de menos infinito até zero, ela estava na posição A. Então ela vai estar carregando com essa fonte de corrente aqui. Do instante 0 até o instante 2, a chave estava na posição B. Então ele vai ficar parado aqui no nosso circuito. E do instante 2 em diante, a chave vai ir para a posição C, que é essa posição aqui em que ele vai ser carregado por essa fonte de tensão aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que analisar o que ocorre antes da chave passar do A para o B. Como a chave estava de menos infinito até zero na posição A, então esse circuito aqui já estava em regime permanente. Então a gente só tem que calcular qual vai ser a tensão final nesse capacitor aqui. Para isso, a gente pode usar o equivalente TVNAN lá que a gente falou antes. Então, se tu se lembrar do equivalente TVNAN aqui, a gente tem uma fonte de corrente em paralelo, a gente vai usar a transformação de fontes. A gente vai transformar numa fonte de tensão em série e somar esses dois resistores. O valor dessa fonte de tensão aqui, se essa nossa fonte de corrente aí e esse nosso resistor aqui é R1, essa nossa tensão aqui vai ser I vezes R1. E percebe que se a gente está ligando o nosso capacitor aqui, isso aqui está em regime permanente, então a tensão no capacitor em regime permanente é justamente igual à tensão da fonte, que é I vezes R1. Se tu olhar ali no nosso exemplo, I é 2 e o R1 é 4. Então a nossa tensão do capacitor em T igual a 0 vai ser igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 volts. Então o que aconteceu aqui? Essa chave estava nessa posição A e essa fonte de corrente foi carregando esse capacitor por um longo tempo até que ele chegou aí numa tensão de 8 volts e agora ele está agindo como um circuito aberto. No instante T igual a 0, a gente vai mudar essa chave aqui para a posição B. O que vai acontecer nessa posição B? A gente está com um circuito aberto. Se não tem corrente, não tem carga variando aqui, então não tem variação nessa tensão. Então, do instante 0 até o instante 2, que era quando essa chave estava no B, a gente tem que a tensão nesse capacitor é constante.
No instante 2, então, a gente vai mudar essa chave aqui para a posição C, em t igual a 2. Agora a gente vai ter que analisar o que ocorre, e para isso a gente vai usar a nossa fórmula geral. Se tu lembrar lá da nossa última aula, tu vai ver que a gente tem que determinar alguns parâmetros aí para a gente estabelecer a nossa fórmula geral. Primeira coisa, T0, que é o tempo de chaveamento, é exatamente o tempo t igual a 2. Então a gente vai botar aqui que t0 é igual a 2 segundos. V de t igual a 0 é aquele V que estava no capacitor quando a chave mudou. É o mesmo V que estava no capacitor em regime permanente quando a chave estava em A, que a gente já calculou, que é igual a 8 volts. Então V de t0 é 8 volts. Agora vamos ver quanto é que é o t de infinito. A gente tem aqui, nesse circuito aqui à direita, esse capacitor sendo carregado por essa tensão de 12 volts. Em t igual a infinito, o capacitor se comporta como um circuito aberto e a tensão nele é exatamente igual à tensão da fonte, como a gente viu lá. Então V de infinito é igual a 12 volts. E o tal, nesse caso aqui, o tal vai ser esse resistor vezes esse capacitor aqui. Então vai ser 3K vezes 1 milifarad. Isso é igual a 3, K é igual a 10 na 3, 1 milifarad, mili é 10 na menos 3. Isso aqui vai nos dar 3 segundos. Ok, então vamos escrever a fórmula geral para VC de T. VC de T vai ser igual ao VC de infinito, que a gente calculou aqui, mais VC de T0, que é 8, menos VC de infinito, que é 12, vezes Z, na menos T menos T0. T0 é 2 segundos, T menos 2, sobre o tal, que é 3 segundos. Se tu simplificar isso aqui, vai dar 12 menos 4 e na menos T menos 2 sobre 3. Então, voltando para o nosso circuito lá, a gente vai escrever a nossa resposta. Olha só como é que ela fica. Então, para T de 0 até 2, aquela tensão lá era constante, igual a 8 volts. Tá aqui. Quando a chave passa da posição C, da posição B para a posição C, daí a gente tem essa outra expressão aqui, que é o capacitor sendo carregado pela tensão de 12 volts. Então essa expressão é para T válida de 2 até infinito. Nota como para cada posição da chave, para os tempos que estavam significando para nós, que era de 0 até infinito, a gente tem uma equação diferente para VC. Se tu for fazer um gráfico disso aí, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A gente vai ter aqui o nosso V e aqui o nosso T. Aqui vai ser o tempo de chaveamento 2. Então, ele estava numa tensão constante de 8, de 0 até 2. Em 2, o que acontece? Essa tensão aqui vai pular e vai acabar lá em 12 em regime permanente. Então, essa tensão vai fazer assim, ó. E aí, a gente tem o nosso gráfico da tensão pela corrente. Se tu quiser da tensão pelo tempo. Se tu quiser descobrir a corrente, tu pode simplesmente pensar na derivada desse gráfico aqui. Olha só, aqui a derivada de uma constante é 0, então a corrente vai ser 0. Nesse ponto aqui, a corrente vai ser máxima e depois vai decair e tender a 0 de novo. Bem coerente aí com o que acontece, então tu pode assumir que essa tua resposta aí está certa, se a tua matemática estiver certa também. Era isso aí, então. Nas próximas aulas a gente vai começar a fazer vários exercícios aí, envolvendo mais chaves, mais capacitores e mais resistores, e vamos entender o que acontece aí nessas situações. Era isso aí, então, e até a próxima.